Então, amigos do YouTube, como vão? Muitas leituras, muitos livros por aí? Cá estou eu, Jo Pereira, a partilhar de novo um livro. O último que eu acabei de ler é por uma escritora turca e também colunista. E tem por nome Elif Shafak. E o nome é A Bastarda de Istambul. Já agora, a escritora está por aqui. E o livro tem um pano de fundo, o genocídio arménio. Vocês devem saber muito bem a queda do Império Otomano, que está ligado à Primeira Guerra Mundial, foi mais ou menos por 1922. Ele tem a 1453 conseguem conquistar a Constantinopla aos romanos. A partir daí pode-se dizer que dá-se o início do Renascimento, uma nova época para a história humana, para a história da Europa. O Império Otomano, então, tem um grande desenvolvimento e prolonga-se por grande espaço físico, não só da Europa, e, como podem calcular, um longo tempo na história até 1922. Mas em 1915, já com o declínio deste império, dá-se o genocídio arménio, que foi cerca de por volta de 1915, onde havia uma comunidade específica de arménios que foi ostracizada, marginalizada e foi deportada, torturada e morta em cerca de 1,5 milhão. Nunca foi assumido este genocídio. O Hitler costumava dizer: vocês já se esqueceram do genocídio arménio, de uma maneira para justificar de alguma forma o genocídio dos judeus. Ou seja, os arménios acabam por se tornar um bode expiatório. Era uma comunidade, era uma população muito ativa economicamente, inteligente, cheia de intelectuais, e fazia sombra ao Império Turco, aos otomanos, até essa altura, portanto na Turquia, e isso fez uma sombra e constituiu uma ameaça, tal como os judeus na altura na Alemanha para os nazis. Aliás, os judeus desde a Idade Média que são perseguidos, é uma comunidade que não é aceita. Estes arménios também iniciaram uma diáspora e espalharam-se pelo mundo para fugir à perseguição dos turcos. Teve também a ver com os novos turcos, o novo governo, já depois da Primeira Guerra Mundial. E, como sabem, com uma Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra foi tomar posse das possessões dos territórios deste Império Otomano, perdão. Como sabem, depois mesmo no Médio Oriente, em relação a toda aquela zona rica de petróleo, eles tomaram conta, enfim, eles acabam de tomar posse de toda aquela aqueles locais e editaram as suas regras. Por exemplo, foram também contra os curdos no Iraque. Portanto, a Inglaterra teve uma grande culpa em muitos dos problemas que ainda hoje existem, têm raízes na Primeira Guerra Mundial. E também com esta queda este Império Otomano foi bastante traumática, em especial, com certeza, então, para estes arménios. Eu li inclusivamente um livro, ainda não tinha começado este canal, onde é relatada todo o sofrimento que passa uma família por esta perseguição. Eu, salvo erro, o livro chama Pedras no meu Coração. Eu vou relê-lo
e para vos trazer aqui, porque já foi há 1 ano ou 2 e já não me lembro bem, mas realmente a crueldade em que os arménios são votados pelos turcos é realmente excruciante, não tem explicação. Falemos, já estou para um pouco como o Hitler, mas no fundo isto é tudo de genocídios arménios, nazis, também o primeiro dos aborígenes na Austrália, os primeiros campos de concentração são feitos lá. Portanto, a perseguição humana em relação a certos grupos étnicos, certas populações, tem uma grande história e de histórias de crueldade e de terror. Este livro, enfim, tem o pano de fundo, mas é passado na atualidade. E então começa pela Zélia, que a tiazinha, depois é chamada tiazinha, que efetivamente começa por ir a uma casa de abortos. A Turquia tem a religião muçulmana, mas não tem as restrições e o fundamentalismo ou a opressão sobre a mulher que existe nos outros espaços do Médio Oriente. Portanto, digamos que as mulheres têm mais ou menos o mesmo tratamento e o mesmo valor que existe na Europa. E ela é agnóstica, que é uma coisa muito pouco vulgar na Turquia, e ela começa por ir querer fazer o aborto, mas ao levar a injeção para adormecer, para, enfim, não sentir nada de anestesia, ela tem sonhos e tem convulsões e fala, e os médicos acabam por não lhe fazer para ela tomar uma melhor decisão. E todo o mistério se envolve, o livro vai acabar por rodar quem é o pai desta criança, da Ásia, que nós acabamos por perceber no fim e não estamos à espera. Mas eu, à medida que li o livro, eu deduzi quem era o pai e realmente não me enganei. A Zélia faz parte de uma família disfuncional turca, que todos os homens acabam todos por morrer, e o único homem que acaba por sobreviver mais tempo, mas não muito mais tempo, vai para os Estados Unidos, e quando volta acaba por morrer, que é o único rapaz daquela família. O resto das irmãs, a Banu, Sevri, Ferid, eu não me lembro de todos os nomes, elas são todas bastante estranhas e um pouco desequilibradas. Uma pinta o cabelo todos os dias de cor diferente conforme a sua disposição, que é a Ferid, tem provavelmente uma psicose, ou bipolar, ou esquizofrenia, seja o que for. A Banu, que é uma vidente, e ela acaba por saber tudo o que acontece pelos dois anjos ou diabos que caminham nos seus pés. Sevri, que é professora e que acaba por ser abandonada e que não tem a mínima, é fria, cheia de regras, mas no fundo porque não foi amada pelo marido. Acho que não me estou a esquecer de nenhum. A Banu, o Mustafa, que acaba por ir, e a tal Zélia, que é que tem a criança que não se sabe o pai. A história corre ao mesmo tempo no Arizona, com o Mustafa e com Rose. Rose tinha tido uma filha de um arménio. Eles entretanto separam-se, e a filha acaba por, que é Armanush, mas chamam-lhe Ami, acaba por querer perceber e ter identidade, de saber quem ele é e saber o passado da avó. A avó que tinha fugido da perseguição turca, que era a Arménia.
e acaba por ela inventar, enfim, uma história, dizer ao pai que está com a mãe e à mãe que está com o pai, e vai a Istambul, onde conhece esta tal família e torna-se amiga da filha da Zélia, que é a tal filha que nasce sem saber quem é o pai. A mãe acaba por descobrir onde é que ela está e vai com o Mustafa, depois de não sei quantos anos, vai a Istambul, e ele acaba por morrer com cianeto de potássio, dado que que há nas amêndoas, na casca das amêndoas, e que é especialmente venenoso, e que ele vai comer e acaba por morrer. Isso porque os tais diabinhos dizem à Banu que quem era o pai era o Mustafa, e depois não vou vos dizer como é que as coisas acontecem. Isto é um livro intrincado. Esta família arménia e turca estão interligados. Acaba por se descobrir como tudo foi interligado no passado, e a busca da identidade da parte da Armanoush é muito importante para perceber quem ela é. E ao mesmo tempo, como todos estes terrores, todos estes traumas, este passado de crimes e de terrores de 1915, acaba por não ter grande significado nesta altura em relação às pessoas. As pessoas já não se lembram e isso já não tem o menor efeito. Também é um livro que nos faz perceber como um passado é importante para nós sabermos o que aconteceu, mas sob o ponto de vista emocional já não nos toca, já não sentimos nada porque não foi connosco. Portanto, o tempo passa e se dilui. Devemos saber, numa procura de identidade, percebemos o que nos aconteceu e porque é que estamos ali, mas efetivamente os traumas não existem nesta geração. O livro acaba por se descobrir todo o segredo e, no fundo, a Armanoush acaba por ter acaba por saber a identidade e o porquê que está ali e o que é que verdadeiramente lhe aconteceu e o que é que aconteceu à sua avó, que está interligada com esta família turca. O estilo desta escritora é bastante interessante. Elik Shafak tem uma escrita fluida, recortada, com um recorte literário realista e um pouco romântico ao mesmo tempo. Ela escreve bem. Para quem gosta deste estilo mais fantasioso, mais floreado, é um bom livro. Eu, como gosto mais de biografias, caio sempre para os outros, embora muitas vezes sejam coisas mais fortes. Eu tenho que ler um livro destes para aliviar um pouco aquelas coisas cruas e reais que acontecem, que nos são relatadas em livros. Este livro acaba por ser engraçado e muito interessante, como as famílias são disfuncionais, mas acabam sempre por dar certo e tudo ficar por bem, e é isso que nos traz esta escritora, uma boa escritora, um estilo completamente diferente de alguma forma das europeias. Aliás, uma das coisas que que quem lê bastante acaba por perceber, há sempre umas características diferentes conforme o continente. Na Europa nós temos se calhar um tipo de características, nos Estados Unidos também, a América do Sul, os escritores da América do Sul são muito imaginativos, muito vividos, muito pormenorizado, coisas muito fora da nossa realidade, tem uma vivência muito mais colorida do que aqui na Europa. Esta escritora acaba por sentir toda também um pouco essa ambiência diferente da nossa, e ela escreve muito bem e faz também umas descrições das personalidades muito, muito interessantes e muito bem feitas, de todas estas personalidades tão estranhas ao mesmo tempo. Recomendo A Bastarda de Istambul, Elif Shafak.
Até à próxima. Comentem, sugiram, façam se quiserem subscrever. Fico muito satisfeita e até à próxima leitura. Fiquem bem.